Afinal de contas, eram 70 pessoas da família de Jacó que se estabeleceram na terra do Egito ou 75 conforme a descrição de Estevão lá no Novo Testamento? Uma segunda pergunta, por que Faraó mandou matar só os meninos? Terceira pergunta, que história é essa de um faraó que não conheceu José? Se José foi um homem tão proeminente. Quarta pergunta, por que a Bíblia diz que Deus se lembrou do povo de Israel? Será que Deus tinha esquecido deles? E quinta pergunta, o cestinho de Moisés ficou navegando no rio até ser encontrado pela filha de Faraó? Nós vamos responder todas essas perguntas na nossa lição de hoje. Eu sou o evangelista Jefferson Vicente e esta é a segunda pré-aula do nosso terceiro trimestre da nossa revista da editora Betel. E o título da nossa lição de hoje é A Escravidão dos Hebreus no Egito. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, porém, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, porque ao você curtir esse vídeo, você ajuda a divulgá-lo. Eu gostaria de pedir para você também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e se você já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho para você receber uma nova notificação todas as vezes que nós publicarmos um novo vídeo. Eu gostaria de falar para vocês também que acompanham o canal, que nós estamos estabelecendo uma nova dinâmica do canal. Todo domingo, a partir de meio-dia, nós vamos publicar um vídeo novo para vocês. Esse vídeo é acerca da lição que vai ocorrer uma semana depois. Nós vamos estar fazendo isso para estar permitindo que todos vocês tenham um tempo mais amplo para estudar o vídeo e utilizá-lo como uma ferramenta para ministrar uma excelente aula para a sua classe. Nós vamos também, nesse trimestre, estar convidando várias outras pessoas para estar nos ajudando a gravar essas aulas. Eu tenho certeza que essas pessoas vão ser instrumentos de Deus para abençoar a vida de vocês e eu estou com uma forte expectativa acerca dessas pessoas que vão nos ajudar. A nossa lição de hoje, irmãos, é dividida basicamente em 4 partes. No nosso tópico 1, nós vamos falar acerca do contexto histórico da escravidão dos hebreus na terra do Egito. No nosso tópico 2, nós vamos falar acerca da frase Deus se lembrou. No tópico 3, nós vamos falar acerca da atitude de Joquebede e de seu marido. E na parte número 4, ou no tópico 4, nós vamos responder as perguntas inicialmente formuladas na abertura deste vídeo. Então, vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 1, o contexto histórico. Nessa abordagem do nosso tópico 1, eu gostaria de destacar em primeiríssimo lugar o que está escrito no texto áureo da nossa lição, que se encontra no livro de Gênesis capítulo 15, em que Deus fala para Abraão que a sua descendência ficaria escrava na terra do Egito durante aproximadamente 400 anos. Essa frase de Deus, ela demonstra que tudo o que aconteceu com o povo de Israel após a chegada no Egito não foi algo aleatório, não foi algo que ocorreu por acidente, não foi algo que aconteceu fora do controle de Deus. Pelo contrário, Deus já sabia que o povo iria para lá e queria se estabelecer lá e que chegaria em algum momento que eles se tornariam escravos naquela terra. Mas o tempo de escravidão daquele povo estaria com os seus dias contados, porque Deus tinha promessa para Abraão. Eu não vou desenvolver esse tema agora, eu vou desenvolver isso no tópico 2, mas avançando no assunto, eu só queria deixar assentado aqui de primeira ou de cara que Deus estava a todo momento controlando a situação. Tudo estava acontecendo debaixo dos planos de Deus. Avançando aí para o contexto histórico, é importante a gente lembrar, aí através de investigação histórica, lendo livros acerca da história de Israel e da história egípcia, nós vemos que durante o período ali de 1850 a 1550 aproximadamente, existiu um povo estrangeiro, um povo de origem asiática, um povo que era da etnia amorreia, ou seja, era o povo amorreu, que em virtude de uma grande fome que aconteceu na sua terra, que era a Ásia, eles migraram para o norte da terra do Egito, para a região do delta do Nilo, que era uma região extremamente fértil. E esse povo conseguiu se estabelecer na região do delta do Nilo porque eles tinham um grande poderio militar. Na verdade, eles tinham tecnologias militares que os egípcios ainda não tinham. Eles já tinham carros de guerra puxados por cavalos e eles também já tinham uma espécie de arco de guerra, que era o arco composto. E por causa dessa tecnologia militar, eles conseguiram sobrepujar os egípcios na guerra. Só que esse povo era um povo relativamente tolerante. Então eles permitiram que os egípcios permanecessem com uma capital de reinado egípcio, onde tinha um faraó egípcio, só que era um faraó de faixa de conta, que não tinha poder político praticamente nenhum. E eles tinham também uma capital ao norte do território do Egito. Nessa capital onde realmente o poder político da terra do Egito era exercido. E esse poder, esse povo, que era chamado de Iquisos, eles governaram aproximadamente 300 anos.
mas por volta do ano 1546, os egípcios de origem, eles se insurgiram contra os iquisos e expulsaram os iquisos da sua terra e reassumiram o controle político e bélico total de todo o território. Esses egípcios que expulsaram os iquisos, eles eram diferentes dos iquisos em relação à tolerância com os estrangeiros. Como os iquisos eram estrangeiros, eles toleravam muito bem os estrangeiros que estavam no território ali do Egito. Os egípcios de origem, no entanto, não eram tão tolerantes assim. Eles sempre mantinham aquele temor de serem dominados novamente. Eles sempre tinham temor de que os estrangeiros que estavam no seu território, de alguma forma, se aliando com inimigos principalmente, retomassem o poder e retomassem o trono que era de Faraó. Então esses egípcios que assumiram o trono, que expulsaram os iquisos, eles se tornaram muito hostis aos estrangeiros. E quem estava entre os estrangeiros que habitavam na terra do Egito naquele tempo? Isso mesmo, os hebreus, os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel. Os hebreus que estavam naquele território haviam se multiplicado em grande número. O livro de Números, capítulo 1, vai descrever que eles eram aproximadamente 603 mil homens, ou seja, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Era muita raça de gente, era muita gente. E esse povo que estava estabelecido ali na terra do Egito, eles eram um povo pacífico, eles eram um povo pastoril, eles eram um povo que não pegavam em armas de guerra. Então o faraó não tinha medo dos hebreus, ele não tinha medo dos hebreus lutarem contra ele diretamente por causa do trono. O medo que ele tinha, isso está descrito no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 10, é que, havendo uma guerra entre os egípcios e outros povos, os hebreus pudessem eventualmente se aliar a esses outros povos e subjugarem os egípcios mais uma vez. E por causa desse temor do coração de Faraó, ele estabeleceu três estratégias para conter o crescimento dos hebreus, para enfraquecer aquela nação. A primeira das estratégias nós vemos logo nos versículos seguintes, em que Faraó estabeleceu um grande fardo de trabalho para os hebreus que moravam ali no território egípcio. Esse fardo de trabalho, essa escravidão, está descrito como o estabelecimento de capitães de tributo, ou seja, de capatazes, de homens que iriam organizar os turnos de trabalho obrigatório dos hebreus. E esses homens, eles batiam, espancavam e até matavam os hebreus para que eles trabalhassem. Diz a palavra de Deus que quando o faraó adotou essa medida, a aflição, os trabalhos do povo de Israel se tornaram duríssimos. Eles ficaram em grande angústia, em grande aperto. E em virtude de tudo isso que aconteceu, o que o povo de Israel fez? Começou a clamar ao Senhor. Mas Faraó, por mais que a sua estratégia tivesse uma certa coerência, Faraó não conseguiu atingir o seu objetivo, porque quanto mais ele afligia o povo, mais o povo crescia, mais o povo se multiplicava. Então Faraó começa a estabelecer a segunda etapa do seu plano, ou o seu segundo plano, que era determinar que as parteiras elas matassem os meninos homens no momento que eles nascessem. Essas parteiras, porém, não obedeceram Faraó. Aqui é importante sempre a gente levantar aquele debate que existe entre obediência e submissão. O que é obediência? É eu atender a ordem de alguém. E o que é submissão? É eu reconhecer a importância de ser liderado por alguém. Submissão requer necessariamente maturidade. E é por isso que a Bíblia manda nós sermos sujeitos uns aos outros. É por isso que a Bíblia manda nós sermos sujeitos aos nossos pastores. É por isso que a Bíblia manda as mulheres serem sujeitas aos seus maridos. E é por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 13 para nós sermos sujeitos às autoridades. O que é a sujeição? É reconhecimento da importância de ter um líder. É reconhecimento de ter a importância de ter alguém que exerce autoridade no meio do grupo, no meio dessa comunidade de onde você está inserido. E obediência, em contrapartida, é atender a ordem, é obedecer a regra. É por isso que para as crianças, Paulo não ensina a serem submissas aos vossos pais. Ele diz, filhos, sede obediente aos vossos pais. Ou seja, a criança não precisa entender se é importante obedecer ou não, ela tem que obedecer e pronto. Quando chegar a fase da maturidade, ela vai começar a assimilar a importância de ser submisso. Mas enquanto ela é imatura, ela tem mais é que obedecer mesmo e pronto. Então, obediência está vinculada à ordem, submissão está vinculado ao reconhecimento. Feita essa distinção, eu gostaria de lembrar um ato de Atos dos Apóstolos, dos discípulos em Atos dos Apóstolos, em que as autoridades religiosas, que eram autoridades sobre eles, impuseram-lhes um dever, impuseram-lhes uma ordem, que é: não preguem em nome de Jesus. Porém, os discípulos prontamente desobedeceram essa ordem. Só que essa desobediência não significava, irmãos, insubmissão.
eles continuavam submissos às autoridades. Porém, quando a ordem das autoridades está em franca contradição com a vontade de Deus, com a ordem de Deus, compete antes obedecer a Deus do que aos homens. Foi isso que Pedro e João respondeu para aquelas autoridades. Então, quando a ordem de uma autoridade viola a palavra de Deus, viola uma ordem direta de Deus, antes vale cumprir a vontade de Deus do que a ordem das autoridades. Então, o que aquelas parteiras fizeram? Cumpriram a ordem de Deus, o mandamento de Deus, a vontade de Deus, e não a vontade de Faraó. Então elas desobedeceram o Faraó, mas isso não significa que elas não eram submissas a Faraó. É que a ordem de Faraó naquele momento era manifestamente equivocada, era manifestamente errada. E elas preferiram temer ao Senhor do que temer Faraó. E é importante a gente sentar aqui uma premissa. Deus é mais perigoso que Faraó. Se você tiver que temer a Deus ou temer ao homem, prefira temer a Deus. Porque Deus, ele não apenas atinge o corpo, ele também joga a alma no inferno, conforme está descrito lá no livro de Hebreus. Então, em primeiro lugar, tema a Deus e depois tema ao homem. Então, se primeiro eu tenho que temer a Deus do que temer ao homem, quem que eu tenho que obedecer num conflito de ordens? Eu tenho que obedecer a Deus e não aos homens. Isso não significa insubmissão. Nós vemos isso muito mais claramente em Daniel. O rei expediu um decreto, não pode orar a nenhum outro Deus, a não ser a ele próprio ao rei. O que Daniel fez? Desobedeceu. Isso significava que Daniel estava insubmisso? De forma alguma. O coração de Daniel era completamente submisso ao rei. E o rei sabia tanto disso que o rei entrou em angústia por causa da penalidade que ele teria que aplicar a Daniel. O rei sabia o quanto Daniel era fiel, o quanto Daniel era um homem íntegro, que amava o rei, que lhe obedecia em todas as ordens que o rei mandava. Então, Daniel era submisso? Totalmente. Daniel obedeceu àquela ordem específica? Não. Tem muita gente, irmãos, que em nome de Deus é insubmisso. Tem muita gente que em nome de Deus é arrogante, acha que não precisa submeter a liderança, não precisa submeter a ordens humanas, não precisa submeter a ninguém, quando a Bíblia diz sujeitai-vos uns aos outros. Isso nada mais é do que manifestação de arrogância, isso nada mais é do que manifestação de orgulho. Porque todo mundo que é humilde se submete, conforme está descrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Porém, obediência é uma coisa, sujeição é outra. As mulheres preferiram temer a Deus do que temer a Faraó e por isso desobedeceram a sua ordem direta. E uma vez que elas desobedeceram, olha que interessante, Deus, ele abençoou a vida delas de tal maneira que elas puderam constituir casa. Em outras traduções está escrito, elas puderam constituir suas próprias famílias. Ou seja, assim como elas pouparam os filhos das outras hebreias, Deus as abençoou de tal forma que os filhos delas também foram poupados. Aqui está muito claramente, de maneira sublinhada ou de maneira subliminar, uma lei que está descrita lá no livro de Gálatas capítulo 6, que é a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Assim como elas protegeram os filhos das hebreias, Deus também permitiu com que elas constituíssem casa, constituíssem família e os seus filhos também não fossem mortos. É importante a gente esclarecer aqui também, irmãos, que elas mentiram para Faraó. Elas inventaram a desculpa de que as hebreias elas tinham filho sozinhas. Isso provavelmente era mentira. Elas falaram isso para não serem perseguidas por Faraó. E mesmo assim Deus as abençoou. Irmãos, não seja demasiadamente justo. Não seja demasiadamente justo. Não seja ferro e fogo. Não seja Caxias demais. Aquelas mulheres, se elas contassem a verdade, elas morreriam. Nós sabemos que existe um grau de maturidade, um grau de intimidade do homem com Deus, em que Deus passa a cobrar mais desse homem. Então, por exemplo, se você for desafiado a negar Jesus para não sofrer uma perseguição e você negar, pode ter certeza que Deus vai se esquecer de você. Porque aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai Celestial. Então, os homens que negarem a Jesus necessariamente serão negados. Não basta negar ali na hora, não, eu só neguei da boca para fora para eu não ser morto, para ninguém tocar na minha família, para ninguém tocar nos meus bens. Isso não vai colar. Então é importante a gente entender o nível de maturidade das pessoas, o nível de instrução que ela tem, o nível de exigência de Deus para aquele momento específico. Então Deus naquele momento ali, ele tolerou aquele ato daquelas mulheres. Isso não significa que Deus ele apoia a mentira. É muito interessante a gente pegar esse texto dessas mulheres para nós introduzirmos no direito brasileiro um princípio que é o princípio de não produzir prova contra si, que é o direito que começa com o direito ao silêncio. Ninguém será obrigado a dizer nada em seu próprio prejuízo.
Então, toda vez que uma autoridade policial ela prende alguém, necessariamente essa autoridade policial precisa ler os direitos dessa pessoa. E ler os direitos significa dizer que ela tem direito a permanecer em silêncio. Então esse direito dele decorre vários outros, que é o direito de não produzir prova contra si. E dentro dessa gama de direito de não produzir prova contra si, está o direito também de não ser obrigado a falar a verdade. No Brasil não existe um crime chamado crime de perjuro, que é o crime de mentir em juízo, inclusive em própria defesa. Isso na esfera criminal, tá? Na esfera criminal. Então, em juízo, quem não pode mentir é a testemunha, mas o réu, ele pode inventar história, ele pode criar história, porque o ônus de provar que o réu é culpado não é do próprio réu. O ônus de provar que o réu é culpado é da acusação, é do Ministério Público. Então você tem um princípio de presunção de inocência que autoriza o réu a mentir. Ele não tem o direito de mentir, é que não é estabelecido contra ele nenhuma punição. E ao ver esse direito, a gente olha para ele e fala, mas que absurdo! Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente já vê algo muito parecido. Então fica aí essa questão, né? Nós podemos recriminar o direito moderno que estabelece essa cláusula? Fica para reflexão. A terceira investida de Faraó contra o povo de Israel, para que eles pudessem ser enfraquecidos, foi dar um salvo-conduto para qualquer pessoa jogar um menino bebê hebreu para morrer afogado no rio Nilo. Essa autorização, esse decreto de Faraó autorizava que qualquer pessoa fizesse essa barbaridade, que não seria recriminado de nenhuma forma. Claro que esse decreto, além de estender essa autorização para todas as pessoas, falava especificamente para os soldados egípcios e para os capatazes que governavam ou que dominavam sobre os israelitas nos seus trabalhos forçados. Então esses homens, eles tinham salvo-conduto para matar esses bebês. Era um ato extremamente cruel. E existem, irmãos, dois equívocos em relação a esse tema que eu gostaria de afastá-los agora de cara. O primeiro deles é o descrito por Flávio Josefo, dizendo que Faraó tomou essa atitude para evitar que o povo recebesse um libertador, que nascesse um libertador. Isso é uma grande bobagem, irmãos, porque essa especulação de Flávio Josefo vai totalmente em contradição com Êxodo capítulo 1, versículo 10. Êxodo capítulo 1, versículo 10 é muito claro. Faraó decidiu matar os bebês homens entre os israelitas, entre os hebreus, porque Faraó temia que os hebreus, e claro, quem vai para a guerra, numa guerra são os homens, temia que os hebreus se associassem com outras nações contra eles, no momento que essas outras nações tentassem invadir o Egito. Então, onde tem um texto claro, eu não posso especular. E o texto é claro, Êxodo 1:10. Então, esse argumento de Flávio Josefo não procede. Um segundo equívoco, irmãos, é descrito na nossa revista, no tópico 2.3, em que o comentarista da nossa revista diz que o interesse de Faraó era que só sobrassem as mulheres para os egípcios se casarem com essas mulheres e os filhos delas fossem egípcios. E aí, aos poucos, iria extinguir todo o povo de Israel da terra do Egito, porque eles seriam assimilados pela cultura egípcia. Isso, irmãos, é um equívoco também, porque é impensável que os egípcios se casassem com escravas. É impensável. Isso não é uma coisa cogitável. O objetivo de Faraó ali era criar um hiato geracional, ou seja, estabelecer um período em que nascessem poucos homens, para que durante esses anos que nascessem poucos homens, pudesse acontecer um efeito de diminuição da população a médio e longo prazo. Esse era o objetivo de Faraó. Então não existia essa perspectiva de um egípcio casar com as hebreias para que elas pudessem ter filhos egípcios. Acho que isso é um equívoco também. Avançando ainda, é importante a gente falar nesse tópico acerca de uma prática abominável nos dias de hoje, que inclusive é condenável à luz de vários tratados internacionais, que é o crime de genocídio. É o crime de você tentar exterminar um povo de uma etnia diferente. Isso acontece muito na África. Teve lá em Ruanda, tem até um filme muito interessante, muito impactante, chamado Hotel Ruanda. Nesse filme fala acerca de uma etnia de Ruanda tentando eliminar, exterminar. Sabe o que é exterminar? Exterminar mesmo, matar todas as pessoas de outra etnia. Então esse crime é chamado de crime de genocídio. Outro fator presente que nós podemos debater com a nossa classe também, com base nessa postura de Faraó, é acerca do crime do aborto. No Brasil, aborto é crime, está descrito no Código Penal. Então nós temos um crime que é praticar aborto. Os movimentos abortistas, eles não lutam apenas a favor do aborto, eles lutam principalmente contra a criminalização do aborto. Eles falam que as mulheres, alguns mais extremistas falam que a mulher tem direito ao seu próprio corpo e que ela não é obrigada a carregar aquele bebê durante 9 meses. É isso que eles dizem. Outros tentam descaracterizar a condição do feto da condição de um ser humano, como se ele não tivesse um código genético diferente, um cérebro diferente, células diferentes da mãe. Então eles tentam descaracterizar o feto como um ser vivo,
Porque o primeiro argumento é forte demais. A mulher, ela é dona do próprio corpo, então ela não é obrigada a carregar uma vida dentro dele. E o segundo argumento, ele procura ser um pouco mais científico, mas também se esbarra no princípio de que aquele ser que está ali dentro, aquele amontoado de célula, já é um novo ser porque tem um código genético diferente do código genético da mãe. Um terceiro grupo vai dizer o seguinte, olha só, até a 12ª semana, ou seja, até o terceiro mês, o cérebro ainda não está formado. Se o cérebro ainda não está formado, ainda não é um ser vivo. E é com base nesse argumento pseudocientífico que o aborto tem sido legalizado na maior parte dos países do mundo que legalizaram o aborto. É sempre até a 12ª semana de gestação, ou seja, até o terceiro mês. Passando disso é proibido na maioria dos países. Alguns permitem até um pouco mais, mas na maioria dos países é só até a 12ª semana de gestação. Outros grupos, eles falam o seguinte, olha só, você pode até proibir o aborto, mas você deve descriminalizar, porque o aborto é uma tragédia humana, nenhuma mulher aborta com felicidade, com alegria, com prazer, com satisfação, ela só aborta porque ela está vivendo uma grave crise emocional, e por causa disso a gente não pode acrescentar ainda mais uma dor a essa mulher, que é o quê? Que é penalizá-la criminalmente por causa da sua atitude. Esse argumento é o argumento que mais ganha adeptos, porque ele não nega ao feto a condição de vida, ele não nega a condição do feto a condição de ser vivo independente da mãe, e ele não garante, não assegura o direito da mãe de se livrar daquela criança independentemente da imposição externa, da lei. Ele diz o seguinte, olha, você gerou essa criança, agora você é obrigado a cuidar dela. É igual um pai, ele teve um filho, agora ele vai ser obrigado a pagar pensão o resto da vida. Então o seu ato gerou uma consequência, o seu ato gerou uma responsabilidade. Você não pode se livrar dela assim. No entanto, esse argumento da descriminalização ele ganha muita força, inclusive entre alguns cristãos. Eu, particularmente, não sou contra a criminalização do aborto, eu acho que tem que ser realmente criminalizado, especialmente com muito mais intensidade a criminalização dos médicos que praticam aborto, das clínicas clandestinas. Esses sim deveriam receber penas severas, deveriam pagar pelo mesmo crime de homicídio. As mães, eu acredito que em virtude do grande drama que envolve essa questão, deveriam receber penas ainda menores. É o meu ponto de vista, um ponto de vista humanitário, um ponto de vista de quem olha para essa situação compreendendo a condição da mãe. Mas, na minha perspectiva, nunca, jamais deveria deixar de ser crime. Essa é a minha opinião, porque aquilo ali é uma vida e atentar contra aquela vida é um crime. Eu acrescentei, irmão, esses debates modernos que podem ser trazidos para enriquecer a sua aula, porque a nossa revista, pelo menos nessa segunda aula, está um pouco pobre de informação. Quem veio da revista Interior, que o pastor Marcos Santana citava um monte de versículo, e você ia lá se deliciando naquele monte de versículo, até formar uma aula excelente, sentiu um pouco órfão nessa segunda lição aqui da nossa revista, que tem muito pouca informação para uma aula inteira. Então por isso que eu estou trazendo esses temas a mais, para você poder desenvolver a sua aula. Vamos agora para o nosso tópico 2, que fala acerca de Deus se lembrou, ou seja, Deus se esquece para ele poder se lembrar. Nesse tópico 2, irmãos, é importante a gente esclarecer de cara que essa linguagem Deus se lembrou, ela é uma linguagem antropopática, como descreveu o autor da revista. Antropo é humano, patia é sentimento, ou seja, ela busca atribuir a Deus sentimentos humanos. É uma forma de linguagem, uma figura de linguagem. Então Deus, ele não se esqueceu do seu povo. Como eu disse no início da aula, lá em Gênesis capítulo 15, o próprio Deus avisou para Abraão que o povo ia ficar na terra do Egito por um período aproximado de 400 anos. Então Deus não se esqueceu do seu povo. Quando a Bíblia diz, e Deus se lembrou desse povo, o que a Bíblia está querendo dizer é, chegou a hora do livramento. Irmãos, toda dor, toda escravidão, todo deserto tem um prazo contado para ter fim. A escravidão, ou o período que o povo de Israel passou na terra do Egito, teve que durar no máximo 430 anos. O povo de Israel, o período que o povo de Israel ficou no deserto, 40 anos. O período que Jesus teve que jejuar no deserto, 40 dias. O período que Lázaro teve que ficar no sepulcro, 4 dias. Lembrando aqui que o período que Lázaro ficou no sepulcro foi descrito como um período para a glória de Deus. Quando Jesus recebe a notícia que Lázaro, seu amigo, estava doente, o que Jesus respondeu? Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Então tem coisas na nossa vida que aparentemente morreram, tem coisas na nossa vida que aparentemente se findaram, que aparentemente não tem mais jeito, quando na verdade elas estão na incubadora da glória de Deus.
No momento que acabar esse período, meus irmãos, pode ter certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado no meio dessa situação. É assim que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. No Novo Testamento, então, o sofrimento ganha um novo contorno, porque esta leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O sofrimento no Novo Testamento, irmão, já é entendido em outro nível. Não é mais como algo que eu preciso suportar até chegar o dia de Deus glorificar o seu nome. É algo que eu aproveito para a glória de Deus na minha vida. Eu não vou entrar nesse mérito especificamente, porque eu tenho certeza que alguém vai desenvolver ele, se não for eu mesmo, na lição que fala sobre deserto. Mas no Novo Testamento, a visão acerca de deserto, a visão acerca de sofrimento é outro. Você vê Paulo dizendo também para Timóteo, se com ele sofrermos, com ele também reinaremos. Então o sofrimento no Novo Testamento, ele é o agente legitimador da glória que haveremos de receber no reinado de Cristo. Então, irmãos, no Novo Testamento o sofrimento ganha uma outra feição. Não vou entrar nele agora. Eu só quero deixar claro aqui, bem assentado, que sofrimento, que escravidão, que deserto tem prazo contado. Conforme Paulo diz muito claramente, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Toda angústia, irmãos, tem um prazo de validade para acabar. É por isso que está descrito lá no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 1, que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus, ele é socorro, ou seja, ele é escape na hora da angústia. E não só isso, enquanto o momento do socorro, enquanto o momento do escape não chega, ele vai nos dando graça. É por isso que Paulo fala que eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas perseguições, nas minhas tribulações, nas minhas angústias, porque quando penso que estou fraco, é aí que sou forte. Quando penso que estou perdendo, é aí que eu estou ganhando. E por que Paulo chegou a essa conclusão? Por causa da fala anterior de Deus para ele. Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, durante o período do deserto, durante o período da servidão, durante o período da angústia, Deus nos dá graça e ela é suficiente, ela nos basta para nós passarmos por esse momento, ela é suficiente na nossa vida. E não somente isso, além de nos dar graça, ele estabelece um limite à sua tribulação sobre as nossas vidas. Paulo também diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que Deus ele não nos deixará ser tentados, ou seja, provados, além do que possamos suportar. Antes, ele é fiel para que juntamente com a tribulação ele também traga o escape. Então Deus, ele limita a força, o poder da tribulação sobre a tua vida. Então, irmão, se você está doendo muito, é porque tu aguenta muito. Se está doendo muito, é porque tu aguenta muito. E saiba de uma coisa, no meio da dor, Deus vai te dar graça. E a dor não vai ultrapassar o limite das tuas forças, porque juntamente com ela, ele é fiel para dar o escape, para não permitir que você seja derrotado pela tua aflição, para não permitir que você seja derrotado por esse deserto, por esse período de dificuldade. Deus, ele é fiel na tua vida, não se esqueça disso. Por fim, vamos agora para o nosso tópico 3, que fala acerca das atitudes de Joquebede e do seu marido. É interessante que diante dessa proibição de Faraó das mulheres hebreias terem meninos, e caso elas tivessem, esses meninos podiam ser jogados no rio para morrerem afogados, Joquebede toma uma atitude, irmãos, muito linda. O que ela faz? Ela faz um cestinho, betume esse cestinho. O betume ele é um derivado do petróleo, então ele servia como uma cola, ele servia como isolante para não entrar água. Ela betuma esse cestinho, lembrando que betume também foi utilizado por Noé para vedar a arca. Ela betuma esse cestinho e coloca ele no rio. Só que aqui a gente tem que trazer um esclarecimento. Esse cestinho não ficou navegando no rio aleatoriamente. Essa mulher ele colocou aquele cestinho entre os juncos. O que eram os juncos? Os juncos eram plantas aquáticas. Era mato que ficava na borda do rio. Então, o cestinho de Moisés ficou parado ali no meio do mato, parado ali no meio dos juncos. E a irmã de Moisés ficou olhando o cestinho de longe, para ver se acontecia alguma coisa com ele. Então, irmãos, Joquebede só colocou o cestinho ali porque ela tinha algo em mente, que era o quê? Perto daquele lugar, a filha de Faraó e as suas amigas, a nobreza dos egípcios, tomavam banho ali. E ela estrategicamente imaginou que, pelo fato daquelas mulheres tomarem banho ali, alguma delas iria se compadecer da criança.
E aqui, irmãos, eu gostaria de abrir um parêntese para falar acerca do relato que uma mulher, uma filósofa, que era judia, morava na Alemanha, mas que no período do Hitler ela fugiu para os Estados Unidos para não ser morta. Essa mulher, essa grande filósofa chamada Hannah Arendt, ela escreveu acerca de um julgamento de um dos generais de Hitler, de um homem que foi responsável por muitas maldades contra o povo judeu. Esse homem, após o fim da Segunda Guerra, ele foge para a Argentina. E o serviço secreto de Israel, ele captura esse homem e leva ele para ser julgado em Israel. E no julgamento desse homem, ela faz o acompanhamento de todos os passos desse julgamento. E sabe qual foi a conclusão que ela chegou daquele homem? Que ele era um homem normal, que ele não era um homem pessoalmente cruel, que ele tinha família, que ele tinha filhos, que ele era uma pessoa como eu e você, que chegamos no escritório, no trabalho, na empresa e fazemos as nossas tarefas. Só que aquele homem, quando ele recebia um documento e enviava o documento, ele gerava morte em cada assinatura dele de 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. Então aquele trabalho burocrático dele gerava automaticamente o extermínio, gerava automaticamente as torturas hediondas que os soldados praticavam contra aqueles homens, contra aqueles judeus. Então a maldade daquele homem estava muito mais em ser um mecanismo proeminente do sistema mal do que como um indivíduo mal. E isso faz a gente compreender a maldade do mundo de maneira um pouco diferente. A maldade no mundo não está somente na maldade humana. O sistema do mundo é mau. O sistema do mundo é corrompido. É por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo nem o que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É por isso que Deus não vai apenas julgar o homem, Deus também vai julgar o mundo, estabelecendo contra o sistema desse mundo, o sistema do seu reino, e vai reger esse mundo com vara de ferro, e vai estabelecer os valores do céu com vara de ferro, e vai fazer predominar a paz, a alegria e a justiça. Então, esse mundo também vai sofrer o juízo de Deus a partir do reino de Deus que vai se estabelecer aqui, que é o reino milenar de Cristo. Porque o sistema é mau, não é apenas o homem que é mau. E a mãe de Moisés, ela tinha essa esperança de que aquelas mulheres, ao tomarem o seu banho e ouvirem o choro dessa criança, elas pudessem ter alguma compaixão daquele bebê. Olha que interessante, que ousada a atitude daquela mulher, irmãos. Eu costumo dizer, ontem eu estava no culto doméstico aqui em casa, e o primo da minha esposa estava trazendo uma mensagem aqui pra gente, no culto da nossa família mesmo, não é culto aberto não. Ele estava falando sobre Zaqueu. E algo interessante que ele falou sobre Zaqueu, queridos, é que Zaqueu, ele procurava ver Jesus, mas não conseguia por causa da sua baixa estatura. Segundo lugar, Zaqueu correu, se adiantou, porque ele previu por onde Jesus ia passar, e ao prever, ele correu e subiu na árvore. E quando ele subiu na árvore, ele pôde ver Jesus. Olha que interessante, procurava ver, não conseguiu. Sendo uma pessoa já de média idade ou de idade, rico, ele teve a loucura de sair correndo no meio da rua. E em terceiro lugar, subir numa árvore. Eu, Jefferson, com 31 anos de idade, não me imagino subindo numa árvore. Eu não consigo me imaginar subindo numa árvore. E Zaqueu, aquele camarada que já devia ser uma pessoa de meia idade, sei lá, devia ter seus 30, seus 40, 50, não sei quantos anos ele tinha, ele teve aquela ousadia de subir na árvore. Irmãos, quando eu estava lendo esses versículos enquanto ele pregava, uma coisa veio na minha mente. A criatividade é filha do interesse e da esperança. Quanto mais criativo uma pessoa for, pode ter certeza que mais interessado ela é. Quanto mais interessado uma pessoa for, mais criativa ela será. Por quê, irmãos? Porque quem quer mesmo, quem tem esperança mesmo de que algo pode acontecer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Quem quer, dá um jeito. E por isso eu digo que a criatividade é filha do interesse e da esperança. Aquela mulher, quando ela levou o seu filho para o meio daqueles juncos, na beira daquele rio, aquela mulher ela tinha uma grande esperança. E ela tinha uma grande vontade de salvar a vida dele. E essa grande vontade, mais essa esperança, fizeram com que ela tomasse aquela atitude ousada e arriscada. Porque aquele rio tinha muitos jacarés também. Então aquela mulher, ela demonstrou a sua fé através da sua atitude. E é por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque é impossível você identificar a fé onde não tem obras, porque a obra é decorrência da fé. E você vê também, irmãos, quando Deus se apresentou para Moisés, o que Deus falou para Moisés? Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então o pai de Moisés, o esposo de Joquebede,
Ele era um homem que verdadeiramente temia o Senhor, ao ponto de Deus poder se apresentar para Moisés, se identificando como o Deus do pai de Moisés. Então pode ver que o relacionamento do pai de Moisés com Deus era muito profundo. E certamente, irmãos, ao tomar aquela postura, tendo um líder desse quilate, dessa intimidade com Deus, certamente quando Joquebede tomou essa postura, ela e o seu marido ficaram orando ao Senhor pedindo para Deus fazer um milagre. E aí qual foi a recompensa pela fé dela? A filha de Faraó ouviu o choro, pegou o menino, Miriam, que é irmã de Moisés, foi até ela, ofereceu uma ama para cuidar da criança e ela passou a ser assalariada para cuidar do próprio filho. Isso que é a fé, irmãos. Isso que é a fé. Então é muito importante, eu tô lendo um livro de autoajuda, não é livro de igreja não. Eu tô lendo um livro de autoajuda que ele fala a diferença entre acreditar e desejar. Quem deseja, irmão, não chega a lugar nenhum. Quem acredita tem iniciativa, quem acredita se esforça, quem acredita tenta, quem acredita faz. É por isso que quem faz é quem tem fé. Quem não tem fé não faz. Porque quem não tem fé fica dando desculpinha acerca das dificuldades. Por fim, vamos responder as nossas perguntas nesse nosso tópico 4. Primeira pergunta que eu fiz eram 70 ou 75, conforme diz Estevão? Irmãos, o problema ali é o seguinte, a tradução hebraica, que é a tradução original, diz 70, porque ela contabiliza os 66 que vieram da terra do Egito, não contabiliza Jacó e sua esposa, e contabiliza os 4, incluindo José, sua esposa e seus 2 filhos. Porém, na contagem da versão da Septuaginta, que é a versão dos 70, não estava 70, estava 75. Ficou até bolado, porque 70, 75 é o número de pessoas. E existe uma tradução do hebraico para o grego, que foi feita por 72 especialistas, que ficou sendo chamada de a Septuaginta, ou a tradução dos 70. Na Septuaginta, aquele número passou para 75, porque eles incluíam naquele número os descendentes de José, ou seja, os netos de José. Então Estevão, ele usa o Novo Testamento em grego, e por isso ele cita 75. Já em Gênesis, que usa o texto original, que faz a contagem original, usa o número 70. Então essa é a causa da contradição. Uma segunda pergunta que eu fiz aí para vocês no início da nossa lição é acerca de que se Deus esquece realmente do seu povo. E eu já expliquei durante a nossa aula, Deus não se esquece. Isto é uma antropopatia, que é uma figura de linguagem de atribuir sentimentos humanos para Deus. Tá? Então Deus não se esquece. Inclusive, o período que o povo de Israel passou na terra do Egito já estava nos planos de Deus. Outra questão que já foi respondida durante a nossa aula, por que só os meninos? Por que só os meninos? Porque Faraó temia que o povo de Israel se levantasse contra ele, não automaticamente, porque era um povo pacífico, pastoril, e sim ajudando invasores estrangeiros. E isso só ocorreu porque eles já tinham trauma dos iquisos. Por que esse faraó não conheceu José? Esse faraó, está escrito que ele não conheceu José, ou seja, ele não valorizou a história de José, é mais ou menos nesse sentido que a gente pode ter essa palavra, porque José trabalhou para os iquisos, trabalhou para os estrangeiros, não trabalhou para os egípcios de sangue. Então, para Faraó, José era só mais um invasor, era só um colaborador dos invasores, e não alguém que trabalhou para o Estado egípcio como a sua concepção original. E por fim, nós vamos responder a última pergunta, que é acerca do se o cestinho de Moisés ficou navegando no rio. Não. O cestinho de Moisés foi colocado nos juncos, ou seja, é tipo um pântano. Os juncos são plantas aquáticas que começam embaixo d'água e sobem em cima da água. Então o cestinho não ficava navegando, o cestinho ficava parado ali entre as plantas. A filha de Faraó ouviu porque foi colocado perto do lugar onde ela se banhava. É por isso que ela ouviu o choro da criança. E aqui vai uma frase para finalizar a nossa aula de hoje. Tem coisas que para sobreviver a gente precisa abrir mão. Eu não sei com quem Deus está falando, mas eu tenho certeza que alguém vai ser visitado por essa frase. E não ache que eu estou falando isso acerca do seu casamento, da sua família. Tem coisas que a gente precisa abrir mão, é coisas que a gente pode abrir mão. Ela ali, ela não tinha escolha. Ela tinha que abrir mão do seu filho para que ele pudesse sobreviver. Então, irmãos, eu não sei com quem Deus está falando, mas eu sei que Deus está falando com alguém. Para certas coisas sobreviverem, nós precisamos abrir mão delas. Uma vez um amigo meu, o Marcos Vinícius, que gravou uma das nossas últimas aulas, ele estava falando que Deus falou algo muito importante para ele.
Deus falou assim, olha só, enquanto você cuidar da sua família como se ela fosse sua, você nunca vai cuidar dela bem. A Bíblia fala assim, tendo como se não tivesse. Por que, irmãos, que a gente precisa ter como se a gente não tivesse? Porque toda vez que a gente cuida de algo como sendo nosso, a gente tem medo de perder. E por medo de perder, a gente não exerce autoridade como deveria exercer, a gente não exerce o não como a gente deveria exercitar, a gente não briga como a gente deveria brigar. Quando, claro, tudo dentro do seu contexto, dentro dos princípios da palavra de Deus, tá, irmão? Não é ficar discutindo dentro de casa não, que não é disso que eu tô falando. Então, a gente tem que ter como se não tivesse. Os nossos filhos são herança do Senhor, estão sob os nossos cuidados. A nossa esposa é serva de Deus, é noiva de Cristo. Os nossos maridos são instrumentos na mão de Deus, são a noiva de Cristo, não nos pertence. No milênio, inclusive, na eternidade, nem serão mais nossos esposos e nossas esposas. Então precisamos ter clareza em relação a esse tema, tudo bem, irmãos? E dito isso, que Deus abençoe a tua aula e possa te usar poderosamente nesse dia, em nome de Jesus. Amém.